Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é a segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. O material que a gente vai refletir hoje é um conteúdo que recebemos do pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa pendente, algo que a gente ficou de resolver e foi deixando para depois? Pois é, a gente até tenta adiar certas coisas, mas a verdade não tem data de validade. E hoje a gente vai mergulhar numa história que mostra exatamente isso. A verdade muitas vezes é desconfortável. É o nosso instinto, né? Fugir do confronto. Mas o ponto principal aqui é entender o porquê de Deus trazer as coisas à tona. Ele não expõe uma falha para envergonhar, de jeito nenhum. Ele expõe para curar, ele confronta para poder restaurar. Ele joga a luz naquilo que está escondido para que a graça dele possa trabalhar. E a nossa história de hoje começa com um detalhe que parece pequeno, mas que é gigante em significado. Lá em Gênesis 38, o texto diz que Judá desce para longe de seus irmãos. Na Bíblia, essa palavra descer quase sempre indica mais do que um movimento geográfico. Geralmente, uma pequena distância física é só o primeiro passo para um grande desvio espiritual. E é justamente nesse caminho de afastamento que Judá se depara com uma grande responsabilidade, que ele decide ignorar. E isso nos joga bem no centro do conflito, uma promessa que ele quebrou, uma promessa feita a Tamar, sua nora. O padrão de erros do Judá fica muito claro. Primeiro, ele quebra a tradição da família e se casa com uma mulher cananeia. Depois, a tragédia bate à porta. Ele perde seus 2 filhos, Er e Onã, por causa da maldade deles. Pela lei da época, o chamado levirato, ele tinha o dever de dar seu terceiro filho, Selá, em casamento para Tamar, para que ela pudesse ter filhos e continuar a linhagem da família. Mas Judá não cumpre. Ele a deixa esperando num verdadeiro limbo, sem futuro e sem esperança. Agora imagine a situação de Tamar. Deixada de lado, sem perspectiva, o que ela faz? Ela bola um plano ousado, arriscadíssimo, não por vingança, mas para buscar o que era seu por direito, para confrontar a injustiça que ele estava vivendo. Isso nos faz pensar, não é? Quando uma promessa é quebrada, quando a responsabilidade é ignorada, como é que a verdade pode aparecer? A estratégia de Tamar é uma resposta poderosa para essa pergunta. Ela não usou de acusações ou palavras, ela usou provas que não podiam ser negadas. Disfarçada, ela se encontra com Judá e pede a ele uma garantia, um penhor. E olha só o que ela pede, não são coisas aleatórias. Ela pede o selo dele, que era como a sua assinatura pessoal, a sua identidade, pede o cordão, que representava a sua linhagem, sua família, e pede o cajado, que era o símbolo da sua autoridade como líder. Resumindo, ela não pegou objetos, ela pegou a prova de quem ele era. O tempo passa. Meses depois, Tamar é acusada publicamente, e é aí que ela apresenta as provas. E nesse momento, a história tem uma virada espetacular. Diante do seu próprio selo, do seu cordão e do seu cajado, Judá não tem para onde fugir. E ele faz algo incrível. Ele confessa na frente de todo mundo. Ela é mais justa do que eu. Ali, ele para de procurar culpados e finalmente assume a sua responsabilidade. E o mais interessante é que essa história vai muito além do que aconteceu ali. Esses 3 objetos, o selo, o cordão e o cajado, eles se tornam símbolos poderosos, de princípios que valem para qualquer relacionamento até hoje. Vamos traduzir isso para os nossos dias. O selo, que era a identidade, hoje representa o compromisso público, a aliança firmada. O cordão, que era a linhagem, fala sobre a responsabilidade familiar e social, sobre pertencer a algo maior. E o cajado, o símbolo de liderança, representa o propósito, a capacidade de guiar e de prover. A lição é muito clara. Um relacionamento sólido se constrói sobre identidade, responsabilidade e propósito. Encarar a verdade, como Judá fez, dói. Exige humildade, exige quebrar o orgulho. Mas é o único caminho para uma restauração de verdade. É nesse ponto de honestidade total que a graça de Deus chega com força, para oferecer um recomeço. Quando Judá diz que Tamar é mais justa, a palavra original no hebraico é sedaká, e essa palavra é fantástica. Não significa só estar certo numa discussão. Sedaká é uma justiça prática. É o ato de fazer o que é certo, de consertar o erro, de agir com justiça diante de Deus, mesmo que isso custe caro para o nosso ego. E o resultado disso tudo mostra uma coisa espetacular sobre Deus. Ele não desperdiça nenhuma história.
Daquela situação terrível, cheia de falhas e vergonha, nasce um menino chamado Pérez. E Pérez entra na genealogia do rei Davi e, por fim, na linhagem do próprio Jesus Cristo. Onde havia culpa, Deus escreveu um capítulo da história da redenção. Essa confissão de Judá conversa diretamente com a palavra grega do Novo Testamento, homologeu, que significa concordar com. Confessar o nosso erro não é nada mais, nada menos do que concordar com o que Deus já sabe sobre ele. E é esse alinhamento, essa concordância que abre a porta para a graça dele entrar e limpar tudo. E agora, essa história toda nos convida a olhar para dentro. A pergunta que fica para a gente refletir hoje é: qual responsabilidade talvez tenhamos evitado? O que é que precisa ser encarado com verdade diante de Deus hoje? Então, o desafio para hoje é muito prático. Primeiro, uma ação. Confessar com sinceridade a Deus aquilo que foi deixado de lado. Segundo, um gesto. Dar um passo concreto para reparar o erro. Seja uma conversa difícil, um pedido de desculpas, uma atitude de restituição. E o resultado? A gente troca um peso enorme que carregamos por dentro pela paz verdadeira. E damos a Deus o espaço que Ele precisa para reescrever a nossa história. Então, fica a reflexão final. Como este devocional diário falou com você? Especialmente se hoje você decidiu encarar a verdade e recomeçar com responsabilidade. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS. Lá você aproveita as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e até em infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.